nós vamos ver aqui, se você abrir lá, por exemplo, não precisa abrir a Bíblia não, mas eu vou citar aqui uma passagem, uma referência que está lá em Isaías 37:30, que Deus fala assim, olha, através do profeta, fala assim, ó, e este será o sinal, que este ano comereis o que nascer espontaneamente. Está falando da fase da criança bebê. No segundo ano, porém, o que dela brotar, e no terceiro semeai e colhei, plantais vinha. Então, tem uma pregação que eu já trouxe aqui na igreja, desses 3 anos que é a nossa vida espiritual. Primeiro ano você é um bebê espiritual, segundo ano você come tudo que põe na sua boca, tudo que fala você aceita. No segundo ano, se você está na segunda estação, você já começa a selecionar aquilo que você quer, você começa a selecionar a igreja, não é tudo que você aceita. Agora, quem está na terceira geração, ele fala assim, agora você já é adulto, né? Semeai, né? Plantai vinha, semeai, colhei, plantai vinha. Por quê? Se você não semear, você vai passar fome. Se você não dar, você não se esforçar para buscar, receber e passar essa palavra, então é uma terceira fase, né, da nossa vida espiritual. E aqui, né, na passagem de hoje, nós vamos falar em 3 ciclos da nossa vida espiritual, da nossa vida pessoal e da nossa igreja, né? Vamos trazer esses assuntos para juntar com o amor de Deus, né, e explicar aqui como é que Deus está falando para nós, que estamos saindo do segundo ciclo para começar o terceiro ciclo. Um terceiro ciclo muito importante para nós, Igreja de Jesus. Tá? Lá em João 13:35, a palavra diz assim, nisso saberão que são meus discípulos, se amar-vos uns aos outros. Então Jesus falou que a marca, o RG do cristão é o amor. Nisto saberão que sois meus discípulos, se amar-vos uns aos outros. Então, Deus falou o seguinte, o cristão, aquele que tem Jesus no coração, esse é meu discípulo. Mas se amar-vos uns aos outros, eu saberei que você é meu discípulo. Então, aquele que não tem amor no coração, não é discípulo de Jesus, né? Segundo o que está dizendo essa palavra aqui. Então, para isto, Deus, Ele, no seu projeto, né, de criação do homem, da mulher, né, formar a família, Ele colocou no coração da mulher, né, colocou na mulher o atributo de ser mãe. E colocou no coração da mãe um amor muito grande, tá? O amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Quando você fala assim, amor de Deus, você fala comparado com outro amor, né? O amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Então, por que eu falo isso? Porque Deus já preparou assim. O amar, né? O significado de amar está em dar, né? Tem gente que pensa que o contrário de amor é o ódio. Não é. O amar está em dar. O contrário de amor é o egoísmo. Aquela pessoa que não quer dar nada, quer tudo para ele. Esse não ama. Ele ama ele, não a outra pessoa. Então, a mãe, Deus colocou no coração da mãe um amor tremendo, tão grande, que ela começa a dar de si, desde o momento que ela gera o bebê. Então, ela colocou na mulher, né, a condição, o atributo de gerar vida. O dar é compartilhar as suas vitaminas, compartilhar o seu corpo, compartilhar o seu oxigênio, os seus tudo, né? Para que aquela criança evolua dentro dela. Então, é uma coisa assim, é uma grandiosa, é muito nobre o atributo de ser mãe. E Deus colocou um amor muito grande, porque mesmo que depois que o bebê nasce, a mãe ama esse filho de tal forma que Deus até compara. Pode uma mãe que amamenta seu filho abandonar quando ela o gerou? Ela não acredita que uma mãe abandonaria o seu filho. E Deus fala, eu jamais abandonaria, porque ele duvida que haja mãe
que abandonaria seu filho. Então, o amor de mãe é uma coisa assim tremenda, né? Então, e nesse Dia das Mães, eu queria só fazer aqui uma lembrança, né? A minha mãe, faleceu, eu tinha 7 anos. E um mês antes dela falecer, eu tive um acidente doméstico, né? E eu queimei essa mão esquerda numa panela dessa altura de gordura fervendo, né? Então, a lembrança que eu tenho da minha mãe, né? A última lembrança, a imagem que eu tenho dela, eu tinha 7 anos, ela, quando ela viu aquilo, ela se jogando na cama de desespero, né? De ver o que eu estava sofrendo. Então, a mãe, ela sofre pelos seus filhos. A mãe, ela se preocupa o tempo todo com seus filhos. Ela deixa de comer para dar para os seus filhos. Ela deixa de dormir para cuidar dos seus filhos. Ela deixa a sua vida para os seus filhos. Então, esse amor, né, é um amor grandioso. E a mãe, ela tem dentro de si esse amor tão bonito, né? Que eu queria também, hoje é o primeiro Dia das Mães, né, depois que nós perdemos a minha sogra lá, a Dona Páscoa, né? E a gente estava lá acompanhando o leito de hospital, né, nos últimos momentos dela. E eu lembro uma coisa muito importante. E o Milton, que está assistindo, também que ficou até o último momento com ela, falou o seguinte: a grande preocupação dela, olha, eu não quero morrer porque eu não quero deixar vocês. Né? Quem vai cuidar de você, Milton? Né? Então, olha só, né? A mãe gera o filho, a mãe alimenta o filho, a mãe ajuda o filho a desenvolver, ser uma pessoa na vida e tal, mas ele já tinha os seus 50 anos, já tem seus quase 50 anos por aí, e a mãe dele preocupada em morrer, quem vai cuidar de vocês? Né? Então, isso é o amor de mãe, né, que eu acho que nesse culto hoje, né, a gente quer homenagear o amor de mãe, porque nós estamos falando do amor de Deus, que é muito parecido. Né? Então, nisso aqui, eu quero trazer para vocês, né, esse grande amor que Deus trouxe aqui para o coração das mães. Deus, eu quero trazer agora uma palavra que fala do chamado de Abraão. Né? Aí vocês vão entrar na palavra, vocês abram comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, no verso 1 e 2. Olha só o que diz a Bíblia. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Né? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Feche seus olhos. Vamos orar aqui. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por esse culto festivo da nossa igreja. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite. Eu sei que não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor que me deu esse privilégio de trazer a mensagem para esse dia tão especial. E o Senhor que trouxe cada um dos irmãos que está conosco presencialmente, esses que estão conectados pela internet. Pai, agora eu peço que o Espírito Santo venha trazer a revelação dessa palavra. Que não seja do meu pensamento, mas aquilo que o Senhor falou no meu coração a semana toda. Que o Senhor me capacite agora a trazer para os irmãos, para as irmãs, o entendimento que vem do teu trono. Fala conosco, porque isso aqui eu sei que é uma mensagem importante, um momento importante das nossas vidas. O Senhor está falando conosco uma mensagem importante que vai impactar nossas vidas, Pai. Nós queremos receber, entender e praticar. E nós já te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vamos refletir aqui nessa palavra de Abraão, nesse chamado de Abraão. Deus chamou Abraão e deu 3 comandos para ele. Primeiro ele falou o seguinte: olha, Abraão, sai, né, da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, da casa do teu pai. Né? Então, sai da onde você está. Abraão era de Ur, né? Ele é filho de Terá, morava em Ur. Sai dessa região,
onde ele nasceu, onde ele cresceu, né? Deixa essa terra, deixa a casa do teu pai, deixa a tua parentela, né? Primeiro comando. Segundo comando, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Aí, o terceiro ponto, ele fala assim, né, agora é comigo. Se você fizer essas duas coisas, né, a primeira coisa é ouvir a voz de Deus. A segunda coisa é crer nele e obedecer. Se você não crê, você não obedece. Então, creia que é Deus falando com você e obedeça, né? Aí Deus falou o seguinte, eu farei de ti uma grande nação, eu engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. Amém? Irmãos, o Deus que nós servimos, o Deus que nos ama, Ele quer que eu e você sejamos uma bênção. Ele quer nada mais, nada menos que eu e você sejamos bênção. Amém? Não, Ele não quer nos abençoar apenas, não. Ele nos abençoa, mas Ele quer que nós sejamos bênçãos. Sê tu uma bênção. Então, quando a gente entende o chamado de Deus, entende o chamado para a sua família, entende o chamado para a nossa vida, Deus, Ele fala o seguinte, se você me ouvir, crer em mim e me obedecer, Ele fala, eu te engrandecerei teu nome, farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Então, pastor, isso aí não é para Abraão, é para Abraão, mas é também para a sua descendência. Né? Essa palavra não é, olha, é só para Abraão, não. É para a sua descendência, é para nós. E Deus colocou no coração uma palavra, né, para nós trazermos essa reflexão nesse dia, nesse culto em que nós estamos falando da igreja estar comemorando 14 anos, 2 ciclos de 7 anos já se passaram e nós estamos entrando no 3º ciclo. Então, quando nós falamos no 3º ciclo, nós estamos falando em 3, né? Nos 3 primeiros ciclos, cada 7 anos é um ciclo da nossa vida, mas nesses 3 anos, 3 ciclos primeiros, Deus, né, você vai ver como que Ele trabalha, como é que as promessas dEle se cumprem. E é nisto que nós estamos vendo. Nós entrando como igreja, entrando num ciclo em que as promessas de Deus vai se cumprir na nossa vida. Né? Em cada família que está, né, congregando conosco, que está acompanhando, que está colocando a sua vida na mão do Senhor. Tá? Então, eu queria fazer um histórico aqui para poder chegar nessa revelação que Deus me deu. Deus, lá em Êxodo 3:6, quando Ele se apresenta para Moisés, Ele fala assim lá olha, eu sou o Deus eu sou o Deus do seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Deus se apresenta como Deus de 3 gerações. Eu sempre falei, né? Já preguei várias vezes aqui, você vai se lembrar, que eu falo assim, que quando nós olhamos para a nossa família, e você fala assim, você tem uma família bem-sucedida? Para você falar que você tem uma família bem-sucedida, você tem que olhar para 3 gerações. Não adianta, a primeira geração é você, né? Que nem eu e minha esposa. Né? Nós somos a primeira geração. Os meus filhos são a 2ª geração. Os meus netos são a 3ª geração. Então, não adianta eu falar que minha família é bem-sucedida porque eu estou bem e minha esposa está bem, se os meus filhos não estiverem bem. Não adianta eu falar que eu estou bem, se eu e minha esposa estiverem bem, os meus filhos estiverem bem, se os meus netos não estiverem bem. Por isso, vocês vão ver aqui como Deus, né, no seu projeto, né, de trazer, né, no seu projeto, que ele vai falar aqui da criação do povo de Deus na terra, ele fala em 3 gerações. Né, em 3 gerações. Então, nós estamos falando aqui, né, de 3 ciclos. 3 gerações, estamos falando de novo em 3 ciclos. Nós tivemos aqui, então, a citação aqui de várias situações comparadas com um ciclo, né? Falamos dos 14 anos, são 2 ciclos de 7 anos. Agora eu quero começar a trazer para você o racional, por que eu estou falando aqui em 3 ciclos. Quando Deus
está tratando com Abraão, que ele leva Abraão lá para o deserto, né, destino à terra que ele lhe mostraria. Chega num momento, ele fala assim, Abraão, olha para o norte, olha para o sul, né, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, para o oeste. Olha bem, o que os seus olhos alcançar, essa terra é a terra que eu te darei a você e a tua descendência. Então ele fala para Abraão, vocês vão herdar essa terra toda aqui, que é a terra de Canaã. Mas só que não é ali na hora que ele já vai tomar posse. Então, ele fala ainda que o seu povo vai se tornar cativo. Então, uma longa história ainda vai acontecer. Então, quando nós falamos aqui, né, nessa proposta aqui, nós vamos ver que a primeira geração é a geração de Abraão, depois vem a geração de Isaac e depois de Jacó. Porque ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E você vê que a geração que tomou posse da terra prometida é a de Jacó, as 12 tribos que representam os 12 filhos de Jacó. Quando Josué entra lá na terra prometida, ele entra com os filhos e ele divide pelas tribos. As 12 tribos de Israel são exatamente as tribos dos filhos com o nome, que tem o nome dos filhos de Jacó. Então é a geração que ele prometeu, que tomaria posse da terra. Então, nós estamos falando que o terceiro ciclo é que toma posse da terra. Né? Então, o terceiro ciclo é que entra na terra prometida. Então, nós vamos ver aqui nessa pregação, né, uma parte muito importante, que depois que Deus criou o mundo, tá? Depois que Deus criou o mundo, tudo que ele fez, ele faz através do homem. Então, Deus fez todas as coisas. Depois que ele criou o mundo, tudo que nele há, coisas visíveis e invisíveis, tudo que existe no céu, na terra, na água, debaixo da terra, debaixo das águas, né? Nas águas, no ar, tudo isso aqui, Deus criou, né? Na criação do mundo, na sua obra, mas depois disso ele faz tudo pela mão do homem. E na sua criação, lá na eternidade, ele vê a queda do homem, ele vê que o homem desobedece e entra quando entra no paraíso o pecado, Deus, ainda lá na eternidade, ele já vê a necessidade para redimir o homem, para trazer o homem, completar o plano dele na vida, né, assim, com a presença do homem, trazendo o homem de volta, ele vê a necessidade de enviar Jesus para a terra. Então, irmãos, o grande projeto de Deus, depois da criação do mundo, de todas as coisas, tudo que nele há, né, que você vê, que você não vê, mas que está lá, o grande projeto de Deus é preparar a vinda de Jesus para esse mundo. Tá? Então, você vai ver que não é por acaso que a Bíblia fala que tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dele, e sem Ele nada do que se fez se faria. Está falando de Jesus. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas, porque Deus já viu lá na eternidade que o homem falharia naquele propósito do jardim que Ele construiu, para que a terra era sem forma e vazia. Ele fez que o homem fosse a imagem dele, mas o homem peca e se afasta de Deus. E agora ali, né, ali em Gênesis 3,15, ele faz a promessa que enviaria o Redentor, Jesus. Tá? Quando o homem peca, ele fala assim, enviarei o Redentor. Então, o grande projeto de Deus, depois da criação do mundo, é preparar a vinda de Jesus. É preparar, levar, trazer Jesus ao mundo. Tá? Então, nisto aí, para que o mundo receba Jesus, né, Jesus viria, né, se faria homem, né, se fez carne, né, e viveu entre nós. Jesus nasceria aqui nessa terra como um bebê. Então, o que Deus precisaria nesse grande projeto de trazer Jesus? Primeiro, né, que ele viria através de uma mulher. Né? Então, Jesus nasceria de mulher, de uma virgem. Então, mas como nós estamos falando aqui, então a mãe
A mulher, o papel de mãe, ela tem um papel super importante, que é gerar vida. É fazer com que a vida se desenvolva dentro dela, né? Então, como eu disse, a partir da criação, Deus falou assim, olha, agora tudo que eu fizer vai ser através do homem, através da minha criação. Então, o papel da mulher, né, é um papel muito destacado quando nós falamos do papel da mulher como mãe, né? Então, eu quero aqui trazer um pouquinho para falar dessa questão da mãe, como é que ela se encaixa no projeto de Deus para que Deus complete o seu projeto de trazer Jesus para o mundo. Começou com Eva, né? Quando Deus, né, quando Eva pecou, Adão também, né, ele deu o fruto para Adão, que o homem pecou, então Deus chega com um juízo para a mulher, para Adão e para a serpente. Então ele fala para a serpente, porém, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e o descendente dela viria e pisará na sua cabeça e tu ferirás os calcanhar. Então, Eva ficou feliz, né? Tudo bem, eu fiz uma coisa muito errada, né? Eu trouxe um problema sério, mas Deus está falando que vai castigar, vai entrar com juízo contra a serpente, né? E ela ficou assim, né? A hora que nascer o meu descendente, esse problema que eu fiz estará corrigido, porque ele pisará na cabeça da serpente, destruirá a serpente, e o mal que eu trouxe está resolvido. Mal sabia ela que não era bem assim, né? E quando nós falamos aqui, né, das mães, começando por Eva, a palavra Eva, né, no aramaico, é Eva, né? Ela quer dizer assim, aquela que gera a vida. Então, Eva é conhecida como a mãe da humanidade. Mas, mesmo sendo mãe da humanidade, as mulheres não curtem muito Eva. Você vê muito nome de Eva por aí? Eu não vejo, é muito difícil você ver nome de Eva. Por quê? Porque Eva, né, por conta do seu pecado, da sua desobediência, né, Deus falou o seguinte, ó, por causa disso, multiplicarei as dores do parto. Por causa disso, os teus desejos serão para o seu marido e ele o governará. Então, as mulheres, né, que conhecem a palavra falam, ei, Eva, a vida seria menos dolorosa na hora do parto se a Eva não tivesse feito o que fez, né? Aí o homem, né, Adão também teve o seu juízo. Deus falou o seguinte, ó, por conta disso, você terá que trabalhar e do suor do seu trabalho comerá. Se não trabalhar, não come, né? Então o trabalho, né, passou a ser um juízo por conta disto. Né? Não que o trabalho fosse um castigo, porque o trabalho é bênção. Mas o homem, se não trabalhar, não come. Né? Isso é bíblico, né? Irmãos, eu estou falando isso aqui porque nós vamos começar a ver aqui, né, numa sequência, esse projeto de Deus de trazer Jesus para o mundo. Falando da mãe, do culto do Dia das Mães, e falando desse projeto da Igreja Batista da Família de Osasco, 14 anos, o que tem em comum? O Dia das Mães, essa questão da mulher, que nós estamos trazendo aqui, com a Deus ter escolhido aqui, né, ter preparado, atribuído à mulher essa missão tão nobre de gerar vidas, e a Igreja Batista da Família. Eu digo para vocês o seguinte, que Deus quer mães preparando a vinda de Jesus. E a igreja está aqui também para preparar a vinda de Jesus. Pastor Aguiar, mas Jesus já veio, eu estou falando levar Jesus para as pessoas, levar o Evangelho, né? Levar Jesus para o mundo, levar o Jesus para aqueles que ainda não têm Jesus. Então, Deus, ele, depois de Eva, né, nós temos aqui a mãe bastante importante, que foi a mulher de Noé, que quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, ele teve um recomeço. E ele teve uma família que Deus achou graça, que é a família de Noé. E a família de Noé, né, Deus separa eles
para construir a arca, retomar a vida a partir daquela família. O nome dela não é um nome conhecido na Bíblia. Os judeus a chamam de Noema. Não sei se até onde que isso tem algum fundamento, mas assim, os judeus a chamam de Noema. Mas assim, a mulher de Noé não foi uma boa história bem-sucedida de mãe, porque o povo ali depois perverteu. Né? Depois de Noé, né, que ele retomou, ainda assim, houve muitas coisas. Né? Teve um filho dela, que é Cã, que traz uma linhagem que desobedece a Deus, que traz o conflito. E Deus falou assim, sabe uma coisa? Vou fazer agora uma aliança abrâmica. Vou trazer o meu povo. Vou, né, preparar a vinda de Jesus. Presta atenção. Tudo que eu estou falando aqui, que Deus tem um propósito, trazer Jesus ao mundo. Tá? E esse propósito, né, ele fala o seguinte, eu não posso trazer de uma linhagem de um povo torto. Eu preciso trazer Jesus de um povo que ouça a minha voz, de um povo obediência às minhas leis. Então ele falou o seguinte, eu vou criar esse meu povo. Tá? E o projeto de Deus é criar um povo. E ele encontra Abraão, e ele escolhe Abrão, que por enquanto é Abrão, e Sarai, né, a mulher de Abrão. Tanto um como o outro são filhos do mesmo pai, filho de Terá. Né? Terá é um grande empreendedor lá em Ur. E aí, Sarai e Abrão, né, são escolhidos. Foi aí que tem esses chamados. Deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, e vão para a terra que eu lhe mostrarei. Né? Aí ele vai fazer todas aquelas promessas. Né? Irmãos, Deus escolhe um casal e fala o seguinte, né? Vocês vão ser, né, vão ter uma descendência enorme. Só que tem um problema. Sarai é estéril. Né? Opa, pastor, então Deus não previu isto? É lógico que Deus prevê todas as coisas. Ele sabe de tudo, tudo está no seu controle. Muitas vezes, né, Deus tem um propósito na nossa vida, mas você fala assim, mas Deus não vai conseguir resolver isso por conta desse detalhe. Você esqueceu que nós estamos falando de Deus do impossível? O Deus que faz o cego ver, o surdo ouvir e a estéril dar à luz? Né? Então, esse Deus, né, ele chama, então, esse casal, né, ele chama esse casal, essa família, e fala assim, olha, vocês vão vão sair da tua casa, da casa dos teus pais, da parentela, e vocês vão ser bênçãos, ser tu uma bênção. Né? Ele vai fazer deles bênção, abençoar todas as famílias. Então, nisto, nós estamos vendo aqui um propósito de Deus na vida de Sarai, né? Mas só que ela é estéril. Então, Abraão, por enquanto é Abraão, tinha 75 anos quando Deus chamou para esse propósito. Tá? 75 anos. E aí, Abraão, não é por acaso, ele é chamado de pai da fé. Ele acredita em Deus, ele confia em Deus, ele espera em Deus. Né? Então, nisto, ele aguarda o agir de Deus. Sarai não é tão confiante em Deus como Abraão. E ela começa a sofrer muito. Que ela não é mãe, que ela é falha, porque ela não consegue ser aquilo que as pessoas esperam que ela seja, uma mãe, uma vez que ela tem um chamado. E Sarai começa a sofrer muito. 11 anos se passaram. Né? 10 anos. Né? 10 anos haviam se passado. Sarai teve uma ideia. Falou assim, já sei. Deus falou que Abraão teria um filho. Né? E eu posso, né, pegar minha serva, minha escrava egípcia, Agar, né, pedir que ela deite com Abraão, e a partir do momento que a serva tendo filho, ela é da patroa, né, da dona lá dela. Né? Então ela falou assim, olha, já sei, estamos aqui esquentando a cabeça à toa. Deus não vai me fazer dar a luz, não. Está aqui a solução. Aí, quando Abraão tem 86 anos, nasce Ismael. Né?
Então, opa, resolveu. Agora nasceu o herdeiro de Abraão, aquele que vai fazer a descendência. Deus falou, não foi, não é da serva que vai sair o meu descendente, o seu descendente. Vai ser seu e Sara. E Sarai, né? Então aí Deus começa, então, ó, grave essa data. Abraão tinha 86 anos e nasceu Ismael. Aí é que Deus começa a preparar a vinda de Isaac. Tá? Então, irmãos, 14 anos se passaram. 14 anos se passaram e nasce Isaac. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor mandou o anjo para falar com ele e falou assim, olha, vamos fazer aqui uma aliança. Vamos fazer aqui uma aliança, né? Então, você, a partir de agora, você não vai ser mais Abrão, você vai ser Abraão, porque de pai de muitas nações te colocarei. Né? E ele começa a fazer uma aliança com Abraão, né, dando todas as condições que ele deveria seguir. E ele falou assim, ó, daqui 1 ano, Isaac estará aqui. A Sarai já será mãe. Né? E ele falou assim, ela não vai ser mais Sarai, ela vai ser Sara. Né? E o menino vai se chamar Isaac. Por que Isaac? Porque quando o anjo estava falando assim, Sarai, até então, estava atrás da porta ouvindo, né? Ouvindo a conversa. Quando o anjo falou que dali 1 ano ela seria mãe, ela riu. Falou, esse daí não sabe de nada. Não sabe que eu já estou aqui com meus 80 anos, né? De jeito nenhum. Como é que eu vou ser mãe? Né? Com 90 anos, desculpa, né? Então, ela era 10 anos mais nova que Abraão. Então, Deus falou o seguinte, ele vai se chamar Isaac. Isaac quer dizer riso. Porque Sara riu quando eu falei. Sara duvidou da minha palavra. Então, irmãos, 14 anos depois que nasceu Ismael, chegou Isaac. Então, nós estamos falando aqui, né, de um projeto de Deus, da criação de um povo de Deus, uma nação santa e separada. Santa quer dizer separado, escolhido, exclusivo de Deus para um propósito de Deus. Então, esse povo de Abraão, das quais nós somos descendentes, através de Jesus Cristo, esse povo de Deus era o povo escolhido para vir Jesus. Então, Deus está preparando a vinda de Jesus, trazer Jesus ao mundo. Né? Então, através de um povo que tivesse uma linhagem que não fosse profana, uma linhagem que seguisse o mandamento de Deus. Então, nisso aí, né? Então, nós temos a vinda, a Sarai teve o Isaac, né? Isaac nasceu, Isaac cresceu, aí vem o segundo ciclo. Isaac tem que construir uma família, porque, né, o povo tem que crescer, né? Então Isaac é o próximo da fila ali, da descendência. Isaac vai arrumar uma mulher, ele arruma a Rebeca. Bom, Rebeca, uma pessoa já escolhida por Deus, né? Dessa vez Deus acertou, né? Colocou uma mulher para ser mãe, com todas as condições de ser mãe, certo? Errado. Também Rebeca era estéril. Poxa vida, pastor, você vê que a obra de Deus, né, às vezes você não entende. Mas Deus poderia trazer uma pessoa perfeita, mas ele trouxe Rebeca, que era estéril. Por que isso, pastor? Porque às vezes, irmãos, quando as coisas são muito fáceis, nós não aprendemos. Deus deixa que as coisas sejam difíceis para ele mostrar o poder dele. E aí, né, pelo fato de Rebeca ser estéril, ela começa, né, a tentar, e aí imagina essas mulheres que vai fazer tratamento para ter filho, né? Não estou dizendo que na época ela fez algum tratamento, mas aí veio, engravidou, só que vieram gêmeos. Tá? Rebeca dá luz a 2 meninos. Quando ela estava grávida, né, que eles estavam lá se mexendo na barriga lá, o anjo falou assim, ó, aí tem 2 nações aí dentro, né? Foram 2 nações. Então, nasceu, né, o Esaú, e quando nasceu Esaú, nasceu também Jacó grudado no pé de Esaú. Então, o nome de Jacó é um nome que significa
usurpador, aquele que engana. Bom, nasceu os meninos, e o primogênito, quem que é? Esaú. Esaú nasceu primeiro, é o mais velho. O primogênito herda as bênçãos de Deus, as bênçãos do pai, né? E com certeza as bênçãos de Deus. Então, a Bíblia deveria ser assim, o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas não, é Abraão, Isaque e Jacó. Como que assim, pastor? Por quê? Porque ali, né, houve uma coisa muito importante. As pessoas têm a bênção de Deus, têm os planos de Deus, mas as pessoas também podem perder as bênçãos de Deus. Esaú nasceu pela ordem, ele seria o primogênito. Mas, o que aconteceu? A mãe, Rebeca, tinha um compromisso que ele fosse da linhagem, né, do povo de Deus, seguir as leis de Deus, não se misturar com outros povos, não ter casamento com outros povos. Esaú era o maior bagunceiro. Esaú não queria saber das coisas de Deus. Esaú fazia tudo torto e a mãe se preocupava. E o pai dele, Isaque, já estava muito de idade, estava cego, e eles precisavam receber a bênção do pai, Isaque, sobre a primogenitura. E um dia, Esaú chega da caça muito cansado, com fome, e Jacó era uma pessoa mais certinho, mas também não era bobo, né? E ele tinha o dom de cozinhar. E aí, quando Esaú chega com fome e vê lá um prato de lentilha que o seu irmão Jacó tinha feito, ele falou assim, estou morrendo de fome, me dá um prato de lentilha aí. Né? Ele falou assim, não, se quiser você faz. Não, mas estou com muita fome. Ele falou, não, então vamos negociar aqui. Aí Jacó fala para ele, a não ser que você me dê a sua primogenitura. Ele falou, para que eu quero isso? Toma aí a primogenitura. Né? E trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Está na Bíblia. E aí, a mãe de Jacó, Rebeca, ela começa a querer agora ajudar a Deus. Ela falou assim, ela falou assim, esse meu filho Esaú não tem nenhum dom de ser aquele que vai levar a aliança com Deus em frente, porque ele não tem respeito nenhum. E aí ela pega e facilita para que Jacó engane o seu pai. Como ele era cego, e o irmão dela era peludo, ele pega uma pele do animal lá, de um cordeiro, não sei, um cabrito, põe no braço dele e Jacó é abençoado, né, por Isaque, que pensa que é Isaque, que pensa que é Esaú. Quando Esaú fica sabendo que foi enganado pelo irmão Jacó, Esaú quer matar Jacó. E Jacó, a mãe dele fala, foge daqui, que o seu irmão vai te matar, né, porque você tirou, né, a vez dele de ser abençoado. Aí Jacó vai, né, para a terra dos parentes dele. Né, vai para a terra de Labão, que é irmão de Rebeca. Então, irmão, olha só. Deus está vendo tudo. Aí você fala o seguinte, mas pastor, Jacó, o nome dele era usurpador, né? Porque ele enganava, já era meu nome e tal. Então ele enganou, né, o pai. Né? Deus, quem é a primogenitura de Esaú, mas Deus aceitou que ele assumisse aí, né, a posição da primogenitura. Como é que é isso? A Bíblia fala, lá em Hebreus 12, 27, que fala o seguinte, que Deus não aceitou o choro de arrependimento de Esaú, porque não havia verdadeiro arrependimento. Então, quando a pessoa realmente tem uma natureza de não dar muita importância para as coisas de Deus, mas na hora que perde, fala, porque eu perdi, né? Perdeu porque você não deu valor. E a palavra fala que não houve arrependimento real, né? Então, moral da história, a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e não Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Aí, vamos para a história de Jacó. Jacó vai para a terra de Labão, né? E ali, ele chega, né, refaz a vida dele, começa a trabalhar, e Labão tinha filhos e filhas.
E ele está lá trabalhando, Jacó é uma pessoa próspera, abençoada, e Labão vê que tudo que ele faz prospera. E aí a Jacó se interessa por Raquel, filha de Labão. Então ele começa a se apaixonar por ela e quer constituir casamento e tal. E ele pede para Labão casar com Raquel. E aí Labão fala assim, olha, eu tenho muito gosto de ter você por genro, mas qual é o seu dote? O que você tem para me dar de dote? Bom, não tem nada, mas você trabalha bem. Se você trabalhar para mim 7 anos da sua vida, eu darei Raquel em casamento. Aí Jacó topou, né? A Bíblia diz que Jacó topou, então, trabalhar 7 anos para o seu sogro, né? Nisso, ele fez o sogro dele ficar muito rico, 7 anos. Chegou no dia do casamento, né? Chegou no dia do casamento. Labão, assim como Jacó foi um enganador, ele também encontrou outro enganador. Labão, sabendo que Jacó era muito apaixonado por Raquel, ele enganou Jacó, né? Porque as noivas eram apresentadas para o casamento com o rosto coberto, né? E ele tinha uma filha mais velha chamada Lia. E ele pega e leva Lia para o altar. Jacó casa com Lia, né? É uma história complicada, né? Você pensar que ele casa com Lia, dorme com Lia, depois no dia seguinte que ele viu que ele casou com a pessoa errada, né? E ele fica muito bravo. Aí tem até uma revelação que não é bíblico, né? Dizendo que aí que se descobre que Jacó era uma pessoa próspera, mas era analfabeto. Você sabia disso? Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que ele amava Raquel e não Lia. Não, brincadeirinha. Então, a Raquel, né, estava no coração de Jacó e não Lia. Brincadeira agora. Mas então, irmãos, Jacó chega lá para Labão muito bravo. Como é que você faz isso comigo? Aí você vê que a pessoa que engana também é enganada, né? Aquilo foi uma lição para ele. Aí ele falou o seguinte, Labão falou assim, olha, se você quer mesmo a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos por ela. Aí, como Jacó tem uma paixão muito grande por Raquel, ele trabalha mais 7 anos. Então, 7 anos de Lia, 7 anos de Raquel, quantos anos são? 14 anos. Né? 14 anos. Aí, Jacó falou assim, agora sim eu vou casar com Raquel. E casa com Raquel e fala assim, agora terminou o meu tempo em que eu estava aqui servindo, né, sem as promessas que eu tinha, né, do Senhor. Agora eu vou viver a vida sem nenhum compromisso mais, agora eu vou ser o 3º ciclo da vida dele. Então começa ali, né? Então, irmão, tem uma passagem que fala da travessia do Vale de Jaboque. Quando Jacó, ele pega então as mulheres, porque ele aí nessa altura do campeonato, ele tinha Raquel, Lia e as servas dele. Porque naquela época os homens podiam casar com tantas mulheres, né, que pudessem sustentar. E ele tinha filhos também com outras servas, que eu não vou citar aqui o nome. Então, nisto, ele pega todo o seu povo, o seu gado, e Jacó era muito próspero, tudo que ele fazia, Deus abençoava, né? E aí Jacó está indo embora, né? Ele está indo para a terra dele. Aí ele vai atravessar o Vale de Jaboque. E a palavra diz que ali, naquela travessia do Vale de Jaboque, ele tem um encontro com o anjo de Deus. É uma passagem muito importante. Ali, né? Pensa bem você o seguinte, né? Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que Deus tem uma coisa a ser tratado com Jacó. Jacó, ele é, o nome dele, usurpador. Como é que Deus pode trazer Jesus da linhagem de um usurpador, de um enganador? Deus precisava tratar com Jacó, né? No Vale de Jaboque, ele tem um encontro com o anjo.
E aí a Bíblia diz que ele lutou com o anjo, e ele falava o seguinte, né? O anjo queria sair, ele falava, não vai sair, porque você não vai sair, eu não vou deixar você enquanto você não entregar a minha bênção. Aí você pergunta assim, mas pastor, que bênção? Jacó já era uma pessoa abençoada, próspera, né? Muitos animais, muito gado, porque Deus abençoava. Calma, tem uma coisa aqui muito importante, né, que está eu vou ver aqui uma passagem, que fala que Jacó, quando ele estava indo para a terra de Labão, ele estava lá no deserto viajando ainda, antes de chegar na terra de Labão, que ele encontra a Raquel, ele dorme no deserto e ele tem um sonho, tem uma visão com uma escada que subia até o céu. E ali, anjos subiam e desciam. E ele tem essa visão de Deus, né? Então, nessa passagem aqui, que eu vou ler para vocês, está lá no livro de Gênesis 28, para vocês entenderem como é que é a transformação. Está aqui, ó. Gênesis 28, 10. Diz assim, e partiu de Berseba e foi em direção a Harã, onde morava Labão. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto, tomando umas pedras no lugar, colocou debaixo da cabeça, deitou ali e dormiu. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor. E disse, eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Aí Deus faz uma promessa para ele no sonho. Darei a ti e a tua descendência esta terra em que estás deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, pois não deixarei até que haja cumprido tudo o que te prometi. Então, quando Jacó acordou do sono, ele disse, realmente o Senhor está nesse lugar. E cheio de temor, ele disse, como esse lugar é importante, e esse lugar não é outra, senão a casa de Deus, a porta para o céu. E ele fez um voto, né? Fez um voto com o Senhor. Se Deus for comigo, me guardar nesse caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz para a casa do meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então essa pedra que eu coloquei como coluna será casa de Deus, e certamente darei meu dízimo e tudo quanto me deres. Olha só, Jacó, né, ele faz um voto com Deus. Se me guardares no meu caminho, que eu volte em paz para a casa do meu pai, né, eu tenho um compromisso contigo, né, então eu servirei a casa do Senhor. Então, entregarei o dízimo, ou seja, ele falou assim, eu estou contigo, faço essa aliança contigo. Então, quando Jacó termina os 14 anos de cumprir lá para poder casar com Raquel, que ele fala assim, agora eu quero cumprir aquilo que Deus prometeu na minha vida. E ele tem um encontro com Deus. E ele fala assim, não deixarei você subir para o anjo, né? Enquanto você não der a minha bênção. E ele luta com Deus, né? Com o anjo do Senhor. E nisso, o anjo desloca a coxa de Jacó. E nisso, Jacó, então, ele fica coxo, mas ele resiste até o fim. E aí o anjo do Senhor falou assim, olha, porque você resististe como um príncipe, já não mais será chamado Jacó, e sim Israel. Aquele que resistiu a Deus e aos homens e prevaleceu, né? Oh, glória. Então, Jacó, irmãos, ele faz uma coisa super importante. Ele se redime do seu erro, ele paga aquilo que ele enganou de um lado, ele foi enganado do outro, ele cumpre tudo que Labão exigiu dele, trabalhar 14 anos, e volta e fala o seguinte, Deus, eu quero aquela promessa que o Senhor fez para mim. E Deus falou o seguinte, porque você resistiu como um príncipe,
Porque você resistiu ao homem, ou seja, você não amoleceu para Labão, você cumpriu, você fez o que precisava, e você está fazendo as coisas de forma certa, porque ele falou assim, eu quero voltar em paz para a terra do meu pai. O que é voltar em paz? Ele queria se encontrar com Esaú e pedir perdão para Esaú pelo que ele fez com Esaú. Queria acertar a vida dele com Esaú para que ele pudesse ter paz, né? Quando você tem uma coisa pendente, você não tem paz. Então Deus está falando o seguinte, né? Que ele foi em frente até que ele lutou com o anjo ali no Vale do Jaboque. Deus falou assim, a partir de agora, você não é mais Jacó. Você não vai ser mais chamado de enganador. Agora você vai ser chamado de Israel. Né? Aquele que resistiu ao homem, que lutou com Deus, né? Mas resistiu ao homem, perdeu para Deus, né? Porque quando você quer ganhar de Deus, você acha que você ganha, você perde. Mas quando você perde para Deus, quando você resiste à voz de Deus, quando resiste, não aceita a voz de Deus, você ganha, porque Deus falou assim, agora já não é mais Jacó, e sim Israel. Então, a partir daquele momento, né, ele atravessa o Vale do Jaboque, ele encontra com Esaú, e ele entrega um monte de presente para Esaú, né? Para pedir perdão, né, pelo prejuízo que ele trouxe para Esaú, de ter ficado com a primogenitura dele. Esaú perdoa ele, mas assim, agora viveram felizes para sempre? Não, cada um tomou seu rumo, porque Deus tinha uma promessa na vida de Jacó, né, na sequência. Então, quem é que vai assumir a terra prometida? A linhagem de Jacó, as 12 tribos. Bom, irmão, então aqui, nós estamos vendo aqui, né, que Deus preparando a vinda de Jesus através dessa descendência. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? E Jacó é redimido, agora não é mais Jacó, é Israel. Né? Então, mas nisso aqui, nós estávamos falando das mulheres, as mães. Falamos aqui das mães, né, que foram Raquel, que gerou José, que foi o governador do Egito, que contribuiu para a vinda de Jesus, né, na história toda. Né? Mas eu queria falar para vocês aqui das mães que ajudaram a trazer Jesus. Não podemos deixar de falar da principal mãe, que foi Maria, né? A mãe de Jesus, a escolhida. Então, quando nós falamos no Dia das Mães, pensa numa mulher, né, uma jovem que era noiva ainda, estava desposada de José, mas não era casada, e ela recebe, né, a missão de ser a virgem da qual nasceria Jesus. Pensa nessa mulher, né, como para aquela época, né, o preconceito que ela enfrentariam por ser noiva, né, de repente ficar grávida, ser concebida pelo Espírito Santo. Quem já tinha ouvido falar isso? Ninguém. O preconceito que se criaria contra ela, ela poderia ser até morta por ter sido acusada, ou seria acusada de traição, se José também não tivesse sido convencido pelo anjo. Falou, José, fica tranquilo aí, porque a sua mulher, ela vai ser mãe do Filho de Deus. Então, ele explicou direitinho e José aceitou. Mas eu queria colocar para vocês de uma mãe que ela tem assim uma situação toda diferente. Uma mãe que aceita passar por toda aquela situação, mas ela recebe aquela missão. E ela fala o seguinte, não, ela está entregando todo o sonho dela de ter os filhos com José para servir a Deus, para trazer Jesus ao mundo. E ela tem, não só ela gera Jesus, né, conforme estava previsto, como também ela cresce, né, ela vê o filho crescer, ela vê o filho se transformar, né, e ela chegar até o momento em que Jesus começa o seu ministério. Ela acompanha Jesus. Maria é considerada uma das grandes discípulos de Jesus também, porque se os discípulos sabiam contar os milagres de Jesus, imagina Maria, que esteve com ele até aquele momento da cruz, até o momento em que ele foi crucificado, até o momento em que todo o sofrimento dele, a mãe dele estava lá aos pés da cruz. Então, imagina essa mãe, como essa mãe, né, foi importante para a vinda de Jesus. Vários irmãos, nós estamos falando o seguinte, né, pastor? Como é que essa história chega na minha vida?
nós, como igreja, temos também que levar Jesus para o mundo. Através da nossa vida, nós temos que gerar Jesus em nós, né? deixar Jesus, né? que ele falou que aquele que crê em mim, né? Eu viverei em você e você viverá em mim. Então, nós temos Jesus na nossa vida. Então, quando nós nos entregamos a nossa vida para Jesus, nós levamos a nossa vida de acordo com a palavra, nós estamos levando Jesus para o mundo. Então, nós como mães e pais, né, que criamos no Senhor Jesus, nós temos esse papel. Temos o papel como igreja, né, de levar, né, Jesus para o mundo, trazer Jesus ao mundo. Então, nós fomos feitos igreja de Jesus para que as pessoas conheçam a palavra. Então, nós temos uma responsabilidade. Eu citei aqui essas mães que foram trabalhadas, né, dentro do propósito de ser criado como povo de Deus, para poder Jesus vir ao mundo, mas nós temos essa participação. E aí, falando dos 14 anos, para nós estarmos chegando aqui na história dos 14 anos, né, que coincide com a história da nossa igreja, eu queria lembrar vocês que para tomar posse da terra prometida, né, o povo de Deus, a primeira cidade, que assim que eles cruzam o Rio Jordão, que eles encontram é Jericó. Né? Jericó tinha o quê? Uma grande muralha. Jericó tinha uma muralha tão bem, né, fortalecida, que cabia uma casa em cima da muralha. Imagina que uma muralha poderia ir dali até aqui, por exemplo, ou mais larga, não sei. Cabia uma casa. Então, como é que o povo de Deus ia vencer aquela fortaleza? Deus falou o seguinte: deixa comigo. Vocês não vão precisar lutar, apenas obedeçam. E o que Deus pediu para o povo fazer? Dar volta em torno da muralha. Quantas voltas eles deram em volta da muralha? 14 voltas. Na 14ª volta, a muralha caiu. Deus falou assim: agora vocês toquem a trombeta. Agora vocês cantem. Agora vocês gritem, né, que a muralha vai cair. Irmãos, a profecia, né, que eu estou trazendo aqui do meu coração, desses 14 anos, nunca tive nenhuma revelação dessa forma. Que nós estamos completando os segundos ciclos. Assim como Jacó completou seus 14 anos, e Deus, né, ele teve um encontro aí no Vale do Jaboque com o anjo. E o anjo falou assim: agora você vai para aquilo que eu te chamei. Né? Assim como nós estamos falando aqui dos 14 anos aqui, das muralhas caíram. Muralhas que talvez estejam impedindo a minha vida, a sua vida, a nossa igreja, o nosso ministério. Deus está falando que muralhas vão cair se nós cremos. O que Deus está falando? Abraão tinha que fazer duas coisas. Ouvir o seu chamado, tá? Crer e obedecer. E aí Deus faria dele uma grande nação, engrandeceria o teu nome e faria dele uma bênção. Amém? Eu quero fechar com essa palavra. Fica em pé, vamos orar.